A cobrança, ela tem seus meios legais. Então, não há que fazer pressão ou desmoralizar o devedor, porque o devedor, se ele não cumpriu com as suas obrigações, em regra, é porque teve algum motivo. Sim. Alguma condição financeira que fugiu do seu controle. Ou imprevisto, que acontece com qualquer um. O imprevisto, porque no momento em que ele efetivou o contrato, em que ele contraiu essa dívida, ele tinha a intenção de cumprir. Então, não é muito comum reclamações nesse sentido, não. No PROCON, não é comum essas reclamações. Até porque as grandes empresas, elas estão sabendo do que diz a legislação. Essa perturbação, além da legalidade, essa não vai ter amparo. Então as grandes empresas sabem disso. Que é uma cartinha, um documento que não, como o senhor falou mesmo, crie constrangimento para o devedor, né? É a cobrança que não cria constrangimento para o devedor, para o consumidor. Então, em criando constrangimento, já está fugindo o aspecto da legalidade. Mas a cartinha de cobrança, o telefonema e até execução na justiça são meios legais. Sim. E as grandes empresas sabem disso. Às vezes, o que pode acontecer é os menos esclarecidos, ou os mais apressados em fazer pressão para receber de qualquer jeito, até tomar algum bem do devedor. Isso foge o aspecto legal. Em fugindo do aspecto legal, nós temos a justiça para estar repondo, reavaliando e até mesmo determinando indenizações para esses prejuízos morais, prejuízos materiais que porventura o consumidor possa sofrer. Agora, naquele caso, doutor Miguel, por exemplo, a gente sabe que, vamos dar um exemplo aqui, eu compro um carro, as financeiras, elas compram a dívida, a montadora, ela já não tem mais responsabilidade com esse fato, porque ela vendeu a dívida para as financeiras. E aí, as financeiras começam a cobrar em nome do banco, quando na realidade elas estão ali cobrando em nome delas. O cliente que se sentir pressionado, ele pode entrar com uma ação, ou ele pode procurar o PROCON e também incluir a empresa que os cobradores estão utilizando. Aqui é do Bradesco, mas na realidade é um escritório de cobrança do Zé das Flores lá, e a pessoa utiliza o nome da instituição. A instituição também responde de forma solidária nesse caso? Olha, aí nós precisamos ter provas o suficiente de que essa pressão está extrapolando o que é legal. Porque o telefonema para cobrança, ele é perfeitamente legal, principalmente em relação ao celular. Quando lá do call center de cobrança liga no celular, não se sabe aonde esse devedor está. Não sabe se ele está fazendo uma nova compra, não sabe se ele está na igreja, ou se ele está no seu trabalho, está no ambiente familiar, ali o aconchego dos seus familiares. Então é natural que o seu celular vai tocar e ali vem a cobrança. Mas a coisa bem conversada, o próprio devedor pode dar o checkmate. Olha, não tem como pagar, não vai ser possível, e aí que a empresa tome as providências da execução. Esse aspecto da pressão, esse lado de que antigamente se fazia muito, até dos brutamontes chegar para cobrar. Eu me lembro que eu recebi uma cartinha uma vez na rua de uma empresa chamada Cobra. Aí ela falava assim: não mandamos cartinha e não telefonamos, vamos direto na casa do devedor. Eu já vi falar dessa empresa mesmo, mas isso está em desuso hoje. Nós não temos conhecimento de empresa que tem esse método, até porque a legislação não dá mais guarita a esse método de cobrança. Hoje existem os métodos legais e a pessoa, na hora de assinar um financiamento, ela já comprovou ali a sua renda, já mostrou o seu patrimônio, de tal forma que aquele que fez o financiamento, a instituição financeira, ela já está de posse de documentos o suficiente para execução. E, portanto, o lugar de pessoas civilizadas brigarem é na justiça. Aí vem a execução.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre política. Eu estou louquinho para falar sobre política, mas tem alguns assuntos do PROCON ainda que a gente tem que passar para o cidadão. É comum nos jornais anúncios. Limpe seu nome no Serasa, no SPC em 24 horas. Ligue para tal. A pessoa liga, manda o dinheiro, o serviço não acontece. Então, assim, essa questão dessa propaganda dessas empresas que falam que mesmo a pessoa estando devedora, em 24 horas tira o nome da pessoa do SPC e do Serasa. É propaganda enganosa? Com certeza. Eu falava no início aqui da nossa conversa em relação aos aventureiros. Nós temos muita gente ainda querendo ganhar dinheiro fácil, fazendo propaganda, eu não diria só enganosa, mas aquela propaganda que quando você vai localizar a empresa, às vezes ela não tem nenhuma sede própria, Exato. Ela não tem um CNPJ, ela não tem lastro para que pudesse prestar o bom serviço. É esses aventureiros que eu sempre estou chamando a atenção. Esse pessoal está perdendo espaço, isso raramente você vê. Antigamente era mais comum. Promessas de vender, por exemplo, urubu voando, né? É impossível, nunca vai captar para fazer a entrega do objeto. Nessa linha é uma questão de polícia e não mais apenas de PROCON, mas a polícia, a delegacia precisa ser acionada e nós temos a Delegacia de Defesa do Consumidor que faz um bom trabalho, deve ser procurado policiamento e colocar no encalço desses enganadores, porque ninguém faz milagre. Você faz aquilo que é possível. Então, nós não damos guarita a esse tipo de situação, muito pelo contrário. Em denunciando, em parceria com a polícia, a gente vai atrás de qualquer um milagreiro atrás do lucro fácil. O senhor tem usado muito a expressão consenso. Mas muitas pessoas, elas utilizam o PROCON, inclusive muitos empresários, muitos lojistas, eles não se aproximam do PROCON porque da mesma forma que o consumidor tem os seus direitos, também o fornecedor tem os seus direitos, o consumidor tem obrigações e também o fornecedor tem as suas obrigações. Mas cria-se entre aquelas empresas que o PROCON, ele tem o poder de polícia e que ele já vai voltado contra a empresa e muitas pessoas reclamam, falam, olha, não nos esclarece quais são as nossas obrigações e nem os nossos direitos. Aí a pessoa vem aqui e fala assim, não, vou no PROCON como se a empresa ela já tivesse previamente condenado e que o PROCON já vai lá prender a pessoa. E o senhor usa muito essa expressão conciliação, conciliação, conciliação. Essa forma, às vezes, do consumidor, eu conheço os meus direitos, eu sei os meus direitos, eu vou no PROCON, eu vou fechar sua loja, eu vou te prender. É uma conduta adequada para solucionar? E o PROCON, ele atua nessa linha mesmo do consenso, digamos assim, de uma postura mais conceitual ou conceituosa ou mais dentro do acordo do que propriamente em mover ações? Pois é. Essa linha da conciliação, até porque é um estilo meu mesmo de estar sempre fazendo as conciliações. Eu não sou do estilo do confronto, mas sendo necessário, nós também não fugimos do confronto não. Quando é necessário, chamou para a briga, vamos para a briga. Mas em regra, é melhor essa conciliação. Eu falava também anteriormente que nós fomos no Flamboyant dar palestra para os lojistas, para os fornecedores. Isso significa o quê? Que nós gostaríamos de combater o problema lá no nascedouro, na boa orientação para o fornecedor. Ou evitar que aconteça o problema. Com certeza. Orientando o fornecedor, nós estamos evitando que o problema venha desembocar lá no PROCON, que essa insatisfação chega lá no PROCON. Às vezes, as pessoas com carência de autoridade, elas falam com muita arrogância. Você já viu a situação da pessoa bater na mesa e falar, eu sou homem? Tipo assim, ele está meio inseguro se ele é homem ou não, senão ele não precisaria bater na mesa e dizer que ele é homem, todo mundo está sabendo que ele é homem. Então, tem muita situação de arrogância para fortalecer
uma pessoa que está carente de autoridade. Mas o nosso PROCON do Centro-Oeste, e aí eu vou falar dos PROCONs de Goiás, de Brasília, do Mato Grosso, são PROCONs respeitados pela seriedade que eles já construíram até culturalmente. São PROCONs em que o consumidor espelha muito nele, porque sabe que ele não abre mão ali da sua guarita, da sua defesa, que os empresários sabem que os PROCONs não estão para brincar e não estão para passar a mão na cabeça também. Eles fazem o trabalho correto em busca da justiça. E quando eu falo que do Centro-Oeste, não é coisa minha, não. Diretores de grandes empresas que vieram de São Paulo e do Rio falaram isso, que os PROCONs dessa região, eles são muito respeitados. Então nós estamos numa linha de consolidação desse trabalho sério, numa linha de firmar mais ainda na defesa do consumidor, na linha da transparência. Essa transparência, a gente chegou a conversar isso com o prefeito Paulo Garcia, porque uma das linhas de atuação da atual gestão da prefeitura, aí, liderada pelo prefeito Paulo Garcia, é a transparência. No entendimento dele, à medida que a população sabe exatamente o que está acontecendo, a população vai cada vez mais assumindo os seus deveres e conquistando mais os seus direitos, usufruindo dos seus direitos. Então a transparência faz parte dessa gestão. Quando nós colocamos as más prestadoras de serviço, os maus fornecedores, e aqui nós já citamos o nome pelo menos de uns 5, é nessa linha da transparência para a iniciativa privada, já que a transparência no serviço público é uma exigência legal. Hoje, se você quiser saber quanto cada um ganha da prefeitura, quer seja do prefeito até lá o gari, está no portal da transparência. Você pode buscar. Mas as pessoas estão muito mais preocupadas em saber qual que é o salário do funcionário do que propriamente aonde as obras estão, aonde o dinheiro está sendo investido, né? Aquela curiosidade de saber quanto que o fulano ganha e não para onde o dinheiro está sendo destinado. Correto. Inclusive nessa linha de raciocínio, às vezes a pessoa fala, mas eu estou pagando muito IPTU, eu estou pagando muito ISS, que é o Imposto sobre Serviço, eu estou pagando muito Imposto de Renda. Na verdade, você precisa se preocupar com o que você está pagando mesmo, mas principalmente se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Exatamente. Se está havendo desperdício de dinheiro ou se as coisas estão bem ajustadas. Por onde eu passei, eu sempre tentei otimizar o máximo daquilo que está à minha disposição para colocar a serviço da comunidade. Otimizar significa não ter nenhum desperdício, quer seja a lâmpada ligada por muito tempo sem ninguém na sala, quer seja a água da torneira que está ali vazando. Devemos cuidar do serviço público como se fosse meu, aliás, um pouquinho é meu, mas a responsabilidade é muito maior, porque eu estou cuidando daquilo que é dos outros sob minha responsabilidade. O próprio nome já diz, o que é público é de todos. Exatamente. Então, a utilização como também a preservação compete a todos. E às vezes eu sou até taxado de ser meio xiita no serviço público, mas eu faço com muito gosto, porque a minha intenção é zelar o melhor possível e prestar o melhor serviço para a comunidade. Doutor Miguel, eu só peço para o senhor, eu tenho que ir para o intervalo comercial em respeito aos nossos patrocinadores, mas na volta eu queria falar um pouco, porque a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso que nós celebramos, a Constituição Brasileira também que celebramos aí 25 anos, né? Tudo ele vem do parlamento, tudo ele vem daquelas pessoas que estão ali representando o cidadão dentro de um grupo de parlamentares, né? E eu queria conversar com o senhor depois do intervalo um pouquinho sobre essa questão, até mesmo porque estamos com 32 partidos no Brasil e a pergunta eu já deixo para o senhor, será que temos tantas ideologias diferentes assim? Será que pensamos de forma tão diferentes assim?